O autodidata é um ignorante por conta própria. Mário Quintana. Se essa frase é boa ou ruim, isso vai caber a você decidir ao final desse vídeo. No vídeo de hoje, irei elencar alguns problemas muito comuns de se encontrar nos chamados autodidatas. Mas além de elencar os problemas, irei falar também as soluções. Caso você já seja um autodidata ou deseje iniciar sua vida de estudos como um autodidata, cabe dizer o que é autodidata, né? Autodidata é alguém que estuda necessariamente sem o contato direto com os professores. É alguém que pega um livro, pega um punhado de aulas e se propõe a aprender aquilo sem ter o acompanhamento direto de um supervisor. Se você se propõe a ser uma pessoa assim, irei elencar alguns problemas que você deve evitar. Caso você já tenha esses problemas como autodidata, irei falar como você pode fazer para solucionar eles. Me chamo João Lucas, sou professor, e caso esse vídeo seja útil a você, considere deixar o seu like, se inscrever no canal, que assim você ajuda esse canal a crescer e a ajudar mais pessoas que necessitam desse tipo de conteúdo. Sem mais enrolação, vamos começar. Eu elenquei alguns pontos, e à medida que eu for comentando acerca dos pontos, vou falando sobre a solução também. Então, o primeiro ponto que eu vejo, um problema sobre os chamados autodidatas, é a glamorização. Muitas pessoas, elas querem ser autodidatas por moda. Virou moda ser autodidata. Virou algo glamorizado. Parece que é bonito a pessoa dizer que é autodidata. Ou seja, a pessoa tem orgulho de dizer, eu nunca pisei na escola. Eu nunca tive um professor, eu sei fazer isso sozinho. Para algumas áreas, isso funciona bem. Veja, aprender um instrumento, aprender a cantar, coisas mais mecânicas, coisas mais corporais, isso até pode funcionar bem, é evidente. Só que a pessoa usa isso meio como se fosse um privilégio. Não, eu sou autodidata. É algo da vaidade, não é algo próprio da vida de estudos. E o que você consegue perceber muitas vezes é que essas pessoas chamadas de autodidatas, elas têm muitas deficiências, elas têm muitas limitações, pelo simples fato de que elas se recusam a aprender com alguém que poderiam ter feito elas avançarem naquele conteúdo ou naquela atividade específica em pouco tempo. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que é cantora, a pessoa gosta de dizer, não, eu nunca tive aula de instrumentos, eu nunca tive aulas de canto, e eu canto muito bem. A pessoa, como não passou por um professor, ou seja, ela não aprendeu a como aquecer a voz corretamente, ela não aprendeu a como economizar sua própria voz, preservar suas cordas vocais, e geralmente perde a voz quando vai ficando velho. Porque fez tudo na marra, né? Fez tudo na força bruta, como gostam de dizer. Ou a pessoa tem grandes limitações em um certo instrumento porque se recusou a ter aula com um professor, que poderia, em poucas aulas, ensinar ela como usar aquele instrumento corretamente. O mesmo vale para a vida de estudos. Então, tome cuidado para que você não querer ser um autodidata apenas por glamour, apenas para dizer que, nossa, como eu aprendo as coisas sozinhos. Porque você vai só parecer um idiota. Essa é a verdade. Além de ter o risco de que você só vai estudar aquilo que você gosta, porque quando você está por conta própria, geralmente você só procura aquilo que você gosta. E um professor, ele vai conseguir te ensinar aquilo que geralmente é necessário para você aprender. Então, você não vai aprender só por gosto, você vai aprender o realmente necessário, para que aí sim, ao longo do tempo, junto com o que você gosta, com o que é necessário, você consiga aprender algo efetivamente. Então, esse primeiro ponto, a solução é simples. É você julgar. Eu estou querendo ser autodidata apenas por vaidade, ou se eu tivesse um professor, alguém para me acompanhar, eu conseguiria economizar tempo e aprender isso antes de passar a vida inteira só para aprender essa coisa. Nossa, eu aprendi inglês sozinho, nunca tive aula com um professor. Mas se você tivesse um professor, você aprenderia inglês 2 vezes mais rápido. Você tem que fazer uma matemática simples. A sua vida é curta. Você vai ter uma vida apenas. Vale a pena passar a vida inteira fazendo algo porcamente, só para dizer que eu aprendi sozinho a fazer aquilo? E quando aprendi a fazer aquilo, ainda aprendi errado, ou seja, eu faço meio que por instinto, eu não faço sabendo o que eu estou fazendo efetivamente? Bem, se esse é o caso, boa sorte, né? Se você quer continuar assim, eu não recomendo. Não é algo que eu recomendo para meus alunos, não é o que eu espero para mim. Ou seja, fazer as coisas apenas por impulso, por instinto, por adivinhação. Se eu vejo um assunto que eu não consigo aprender sozinho, eu procuro um professor. Então, esse é um primeiro problema
dos autodidatas. Eles usam o título de autodidata como as pessoas geralmente usam o título de doutorado e mestrado, ou seja, a pessoa gosta de jogar na mesa. Nossa, eu sou doutor. Nossa, eu sou mestre. E aí as pessoas usam isso no título de autodidata. Não, porque eu sou autodidata. Então eu aprendo as coisas sozinhos. Tome cuidado, porque você pode aprender as coisas sozinhos, mas pode aprender tudo errado. E aí, né, é bom ter um pouco de humildade intelectual e reconhecer que você não sabe as coisas tão bem assim como você acha que sabe. O segundo ponto, e aqui é um ponto mais grave, esse primeiro ponto, se a pessoa for inteligente de verdade, ou seja, se a pessoa vai ser autodidata por glamour, porque ela quer dizer que aprende as coisas sozinha, e se ela realmente for inteligente, não tem muito problema, ela realmente vai aprender as coisas. Mas o segundo ponto aqui é mais complicado, porque o segundo ponto é o subjetivismo. Quando você é autodidata, aí eu volto à primeira frase do vídeo, o autodidata é um ignorante por conta própria. Quando você está num sistema educacional, e aqui eu não falo educação formal, gente. Quando você está estudando com pessoas que avaliam a sua aprendizagem de forma objetiva, geralmente isso é um professor que faz, você vai ser avaliado com certos critérios bem estabelecidos. E, via de regra, não é você que vai fazer a sua própria avaliação. É uma pessoa que já tem experiência naquele assunto, ela vai parar e vai julgar se você está aprendendo aquilo de forma objetiva. Agora, quando você está sozinho, como você não tem um confronto com os pares, que é algo muito comum na educação, quando você não tem uma prova, uma avaliação específica de alguém superior a você, que sabe mais daquele assunto do que você não consegue medir com precisão se você realmente está evoluindo naquele assunto. Ou seja, o seu aprendizado ele fica subjetivo. Você acha que está aprendendo, você acha que sabe aquilo, mas será mesmo? Essa é a questão. Se concretamente eu não paro para realmente me testar, se não há alguém que me confronte e consiga extrair resultados objetivos de mim, eu não consigo ter certeza se realmente estou evoluindo. Então, os autodidatas, geralmente, eles não passam por provas, eles não passam por testes. E por conta disso, eles nunca vão saber efetivamente se estão evoluindo naquele assunto ou quanto eles sabem daquele assunto. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que ela nunca fez concurso, ela não se inscreve para concurso, e aí quando a pessoa faz um concurso e não passa, ela fala, nossa, se eu tivesse feito, com certeza eu passaria. Será que passaria? A verdade é que geralmente não passa. Ou seja, se você é essa pessoa do e se, não, eu aprendo as coisas sozinho e eu tenho certeza que se eu fizesse essa prova eu conseguiria passar. Por que você não vai lá e faz? É preciso ter uma certa certeza. É preciso ter uma certa avaliação objetiva do seu aprendizado. Então, nesse problema do subjetivismo, tudo bem você estar sozinho. Tudo bem você querer aprender por conta própria. Mas tenha critérios para perceber se a sua aprendizagem está evoluindo. Sei lá, tipo, pega uma prova de concurso daquele conteúdo que você está estudando. Veja se você consegue responder as questões, se você consegue acertar as questões. Estou estudando filosofia. Pega uma prova de filosofia, pega uma prova de graduação, pega uma prova de mestrado, vê se você consegue responder aquilo. Ou seja, faça um trabalho objetivo e publique aquele trabalho para que outras pessoas julguem o seu trabalho, para ver se realmente você está aprendendo. Você tem que ter um certo confronto. Ou seja, você tem que confrontar a sua inteligência com outras inteligências. E a forma mais comum disso acontecer é na escola, no caso aqui com um professor. Seja um professor, ele vai conseguir pegar a sua inteligência, confrontar com a inteligência dele, e aí daí, desse embate intelectual, você consegue perceber de forma objetiva se você está evoluindo. Agora, quando você quer avaliar você mesmo por conta própria, fica difícil, porque fica subjetivo. Porque primeiro que nós temos a tendência de ser bonzinhos com nós mesmos. Então, você vai avaliar o seu texto e você vai acabar achando que o texto está bom. Às vezes está uma porcaria. Às vezes não serve para nada aquele texto. Mas como foi eu que fiz, eu tenho um certo carinho intelectual, eu tenho um certo afago pela minha própria obra. Né? O próprio Aristóteles já dizia isso. O ser humano tem a tendência a amar o que ele fez, porque lembra ele mesmo. Então, quando você fica avaliando a si mesmo, geralmente isso não funciona. E quando você dá para avaliar você apenas os seus amigos ou família, também não funciona, porque eles também têm um afeto por você. Você tem que se confrontar com alguém além do seu círculo social. Então, se você é um escritor, você tem que publicar os seus livros, para que alguém leia
e julgue você criticamente. Se você está estudando matemática, você tem que efetivamente pegar questões de matemática para responder. Então, se você é autodidata, tome esse cuidado de não tornar a sua inteligência algo subjetivo. Não, porque eu estou estudando e eu julgo que sei isso, eu julgo que consigo fazer aquilo. Vai lá e faz. Não é para achar, não é para julgar, é para ter certeza que você consegue fazer aquilo. Então esse é o segundo problema. O terceiro problema são os vícios e as lacunas intelectuais. Quando você está acompanhado por um professor, quando você tem alguém maior do que você na hierarquia, essa pessoa, ela consegue perceber os vícios que você vai ter naquele assunto. E ela consegue corrigir você. Quando você é um ignorante por conta própria, a frase do início do vídeo, você muitas vezes não vai conseguir corrigir a si mesmo. Porque como é que eu vou corrigir um erro, sendo que o meu olhar não consegue enxergar aquele erro, já que fui eu mesmo que o fiz? É igual quando você escreve uma redação e na sua cabeça todas as palavras estão corretas, mas basta você entregar sua redação para alguém além de você, que aquela pessoa começa a encontrar vários erros ortográficos na sua redação. Veja, nós não conseguimos julgar nós mesmos de forma eficiente. Nós precisamos de alguém além de nós para conseguir nos julgar. E no caso do autodidata, se ele não tem alguém para ficar corrigindo ele, para ficar confrontando ele, para que ele consiga efetivamente vencer os seus vícios e lacunas intelectuais, ele vai ser uma pessoa que com 5, 10 anos vai ser muito difícil fazer esse cara mudar. Ele vai ter lacunas, ele vai ter vazios na sua inteligência muito perceptíveis. Ele vai cair na chamada diletância, ou seja, ele só vai aprender aquilo, só vai estudar aquilo que ele gosta. Ou uma vez que ele aprendeu uma coisa errada no início, com o passar do tempo, veja, o início da sua vida intelectual é a sua base. Se você começou aprendendo errado, vai ser muito difícil colocar árvores no seu jardim intelectual. Porque se a base está ruim, se o solo está ruim, a planta não cresce, gente. Então, esses três problemas, eles são muito comuns nos chamados autodidatas. A pessoa é autodidata porque quer se exibir, porque ela está glamorizado, né? Eu não preciso de ninguém. Ou então a pessoa, ela cai no subjetivismo. Não, eu estou aprendendo isso. Não, eu sei fazer isso e aquilo. Só que ela nunca para avaliar a si mesma de forma objetiva. E depois, por conta da pessoa só querer se exibir, por conta da pessoa entrar no limbo de subjetivismo, a pessoa acaba adquirindo vícios e lacunas intelectuais. E uma vida de estudos não pode ter isso. Então, tendo falado os três problemas, vou elencar algumas possíveis soluções. E aí eu escrevi algumas possíveis soluções. A primeira solução é, tente ser o mais objetivo possível, como eu já falei no decorrer do vídeo. Você estuda sozinho, mas você tem que parar para fazer avaliações concretas. Procura questões daquele assunto, tenta conversar com alguém que estuda aquele assunto, entre em um confronto, porque aí você consegue, a partir de inteligências distintas, a sua inteligência, mais a inteligência de outras pessoas, você consegue perceber efetivamente se você está evoluindo naquele assunto. Depois, você pode recorrer à tradição. Ou seja, no duro mesmo, não existe ninguém que é autodidata por si mesmo. Ou seja, uma pessoa que consegue aprender tudo sozinha sem depender de ninguém. O autodidata nada mais é do que uma pessoa que consegue aprender sem necessariamente ter um professor perto dele ou acompanhando. Ou seja, um autodidata, ele compra um livro de matemática, um livro de física, e ele sozinho consegue ler aquilo, e aí sozinho ele consegue criar um método para aprender aquele assunto. Isso seria um autodidata. Mas veja que o autodidata, ele não aprendeu sozinho, porque o livro foi escrito por alguém. Alguém precisou escrever o livro, para que ele lesse aquele livro. Então, mesmo os autodidatas, eles dependem da inteligência de outras pessoas. Então, você pode recorrer à tradição. Quando eu falo tradição, por que eu vou querer aprender tudo do zero, se eu posso olhar para o passado e ver aquilo que mais funcionou para as pessoas do passado? Se funcionou para elas, por que não vai funcionar para mim também? Então, não queira fazer tudo só. Ou seja, faça uma pesquisa. Veja se o assunto que você quer estudar não tem ninguém que já estudou aquilo também. E se já tem alguém que estudou, veja o que a pessoa escreveu sobre aquele assunto. Que aí você já começa com uma certa base. Ou seja, querer aprender tudo sozinho, do zero, é perda de tempo. Por quê? Porque você só vai ter uma vida, gente. Tudo bem, a expectativa de vida aumentou.
Mas será que vale a pena, tipo, eu gastar 10, 30 anos para aprender um assunto que se eu tivesse tido contato com um professor, ou tivesse procurado um bom livro, eu teria aprendido aquilo em 5 anos. Ou seja, eu economizei mais da metade do tempo. Então não seja muito cabeça dura. Tipo, reconheça. Tipo, eu quero aprender um assunto, há uma técnica sobre esse assunto já criada? Ou seja, já existe alguém ensinando esse assunto? Vou conferir. A técnica é boa? Funciona? Vou aderir. Agora, se eu procurei por um assunto, procurei por uma certa técnica, não encontrei ninguém que ensine aquilo, aí eu vou bater cabeça e criar um método para aprender aquele assunto e para ensinar aquele assunto. Mas se a roda já existe, eu não vou inventar a roda. É simples assim. Porque você vai confiando em pessoas mais experientes que recorreram à tradição, a chance de você adquirir esses vícios é muito menor. Essas lacunas é muito menor. Então, um autodidata eficiente não é alguém que se fecha às outras pessoas, não é alguém que não procura um professor. Um autodidata é alguém comprometido com seu próprio aprendizado. Ele não vai colocar a sua inteligência, a sua vida intelectual na conta de outras pessoas, mas ele não vai ter receio de recorrer à sabedoria dos outros para conseguir a sua própria sabedoria. Então, essas foram apenas algumas reflexões. Eu, como professor, já vi muito isso acontecendo, pessoas que estudam sozinhas e consigo ver claramente essas pequenas lacunas, esses vícios de linguagem, esses vícios intelectuais nas pessoas. E eu mesmo, no meu início de vida de estudos, eu era um autodidata nesse sentido negativo. Eu tinha grandes vícios, eu queria fazer tudo sozinho, muito por vaidade mesmo, essa glamorização do homem que aprende tudo só. Mas, com o passar do tempo, eu vi que não valia a pena. E hoje, quando vejo os meus alunos querendo repetir esse processo, eu tenho muitas vezes a chance de evitar que eles cometam os mesmos erros que eu. E esse vídeo foi mais para isso mesmo. Ou seja, no canal eu estou fazendo uma série de vídeos sobre vida de estudos. Como você ler melhor, como você melhorar sua memória, como montar uma rotina de estudos que funciona. E aí eu achei esse vídeo necessário para que você, quando começar a estudar, evitar esses pequenos erros que podem atrapalhar de forma significativa o seu higiene intelectual. Se esse vídeo for útil a você, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Abraços.